tarde, pessoal. Bem-vindos aí a mais um evento da Agência USP de Inovação, o Fala Inovação. Dessa vez a gente tem dois convidados aqui que estudaram na gloriosa Politécnica, né, vizinha ali da FE, onde eu fiz a graduação também. Então, vai ser um bate-papo aí bem interessante, duas empresas que estão apostando na tecnologia em diferentes vertentes, né? Antes de começar, acho que é importante sempre falar da Agência USP de Inovação, que é a ferramenta que a USP encontrou para fomentar a cultura do empreendedorismo na universidade. Então, diversas iniciativas têm sido feitas, tanto de disciplinas de graduação, pós-graduação, incentivo à criação de startups, pré-incubação, né, incubação nas inúmeras incubadoras que a gente tem aqui dentro da USP. Então a gente está em diferentes frentes tentando aí incentivar com que o empreendedorismo se dissemine e que novas empresas surjam aí no contexto da universidade. Então a gente tem aqui dois convidados, eu vou passar a palavra para cada um deles. Esqueci de me apresentar, eu sou Andrés Veloso, né, cuido aí da parte de marketing da agência e sou responsável aqui pelos eventos do Fala Inovação. Nas horas vagas também dou aulas de marketing lá na FEA-USP. Então, sem mais, Antônio, é com você. Bem-vindo e obrigado. Obrigado, Andrés. Bom, para mim é um grande prazer estar aqui participando desse evento com a Agência USP de Inovação, ter sido convidado, é uma grande honra. Muito obrigado pelo convite. Como o Andrés comentou, né, eu sou engenheiro de formação, me formei em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações na Escola Politécnica, em 2007. Né? Atualmente eu curso mestrado profissional em empreendedorismo na FEA, então a USP é presente na minha vida há muitos anos já, né? Quase 20 anos aí que a USP tá comigo e eu sigo junto, então novamente é uma grande honra, né? Vou falar um pouco da Nexto, né? Então, Nexto é minha empresa, eu estou empreendendo já com ela há 10 anos, né? Então a gente começou essa jornada lá em 2011, no Cietec, que é a incubadora que fica aí dentro do IPEM, né, dentro da USP. Nós começamos a empresa com aquela paixão de todo engenheiro, né, de criar tecnologia nacional e de conseguir empreender e gerar valor para a nossa sociedade. Né? Acho que o Giovanni também tem uma história bem parecida com isso. Né? E nossa primeira solução ela foi uma solução de rastreamento de ativos de tecnologia, então baseada em RFID, então identificação por radiofrequência. A gente colocava chips, né, em equipamentos caros, né, de grandes empresas, principalmente empresas de data centers, né, e conseguia rastrear isso por meio de leitores. Né? Então a gente conferia uma série de eficiências na operação de grandes bancos, né, grandes empresas de telecomunicação, grandes empresas de serviço de tecnologia, né, e inclusive empresas que tem por si o serviço de data center. Né? Essa solução foi um grande sucesso, então até hoje a gente tem ela, né, como legado e como geradora importante de receitas para o nosso negócio. A gente tem clientes como a Bolsa de Valores, né, que é a B3, temos clientes aí como o Grupo UOL, a Telefônica, a TIM, e mais uma dezena de clientes aí de grande porte, né? Muitos, inclusive, empresas listadas na Bolsa e tudo mais. Então, mostra um pouco de como que uma startup aí, né, fundada por três caras consegue, muitas vezes, desbancar grandes players internacionais, IBM, HP, né, e conseguir colocar no mercado soluções inovadoras. Né? E a chave para isso, de fato, é a inovação. Né? Então, quando a gente começou o negócio, a gente desenvolveu uma solução que não existia no Brasil, né? Existiam similares no exterior, mas a gente desenvolveu muita coisa nova, muita coisa que ninguém tinha feito. E o fato da gente ser uma startup, ser uma empresa pequena, permitiu com que a gente tivesse muita agilidade para conseguir entrar nessas grandes empresas aí. Em 2014, a gente decidiu fazer um pivotamento, né? Então a gente viu que estava surgindo aí o conceito do mercado de internet das coisas, e a gente entendeu que, pelo fato de termos experiência na construção de soluções de rastreabilidade por meio de sensores, a gente conseguiria fazer um pivotamento e posicionar nosso negócio, né, em internet das coisas. E aí a gente foi atrás de investidores para conseguir concretizar esse plano. Né? Então, em 2015, a gente recebeu a nossa primeira rodada de investimento, né? Foi uma rodada de investimento de Venture Capital, e desenvolvemos, então, a nossa plataforma Nexto de sensoriamento. Basicamente, além de fazer rastreabilidade, a gente poderia monitorar quaisquer variáveis. Então, monitorar variável de temperatura, variável de umidade,
consumo de energia elétrica, pressão, abertura e fechamento de porta, enfim, qualquer variável física, eu poderia colocar um sensor para monitorar e, por meio de um software, processar essas informações para gerar valor para o meu cliente. Então, a gente desenvolveu tudo isso, desenvolvemos o hardware, então toda a parte de desenvolver a placa de circuito impresso, desenvolver o firmware, né? A gente desenvolveu o protocolo próprio, né, para fazer tudo isso, porque quando a gente fez uma pesquisa, a gente viu que existiam soluções chinesas, então sensores baratos, porém com baixíssima qualidade, né? Então você não tinha acesso ao firmware, não conseguiria fazer parametrizações do teu hardware, né? O consumo de bateria era muito elevado, então não funcionaria para nossa aplicação também, porém era barato, né? Do outro lado, você tinha os americanos e os europeus de nível industrial, né, que eram produtos extremamente robustos, com uma qualidade de consumo energético muito boa, porém também eram inacessíveis do ponto de vista de parametrização do firmware, né? Eles eram muito, digamos assim, um canhão para matar um mosquito. Então eram produtos que, por serem multipropósito, né, eles tinham que ser muito robustos, né? E eram muito caros. Então a gente viu que existia aí uma oportunidade de criar o nosso próprio hardware, nosso próprio firmware, nosso próprio protocolo, tecnologia 100% desenvolvida por nós, que era fazer aquele que tinha uma relação de preço que atendia ao mercado nacional, tinha baixo consumo energético, tinha um firmware aberto, tinha um protocolo, a gente conseguiria trabalhar com tudo isso. E de fato a gente conseguiu, né? Então hoje, né, todos os sensores, todos os gateways, repetidores, roteadores, tudo foi desenvolvido por nós, tá? E aí também toda a parte de software, né? Então, plataforma de software na nuvem, né, que capta todas essas informações em campo, e aí por meio de algoritmos de inteligência artificial, de análise de grandes volumes de dados, a gente consegue gerar informações que levam o cliente a reduzir despesas, né, aumentar a sua eficiência operacional, né, e aumentar a qualidade dos seus produtos, tá? Onde que a gente encontrou mercado para isso? A gente começou inicialmente para o mercado de alimentos, então com a meta de reduzir desperdício de alimentos. Então, na cadeia de distribuição de alimentos. Então, desde o produtor, passando pelo distribuidor até na ponta ali, né? Então, o fabricante de alimentos, né? O transportador, e na ponta a gente está falando de varejistas e food services. A gente entendeu que existia um caminho para que a nossa solução pudesse monitorar todas as geladeiras, todas as gôndolas, enfim, todos os equipamentos que armazenassem alimentos perecíveis, né? E com isso a gente conseguisse alertar nosso cliente quando eventualmente o equipamento estava em vias de falhar ou ele tivesse colocado em risco a mercadoria, porque saiu da temperatura de controle ou por alguma outra anomalia. E a gente teve bastante sucesso na entrada nesse mercado, tá? Então a gente tem aí tranquilamente umas 10 redes de supermercado como clientes, né? Então centenas, até milhares de sensores monitorando todas as geladeiras em tempo real e avisando os clientes quando que tem qualquer tipo de anomalia. Mas a gente viu, e aí começam as dores do empreendedorismo. É claro que eu estou contando aqui a história toda, sempre do lado do sucesso aí, né? Não conto todos os percalços, todas as vezes que a gente pensou em jogar a toalha, todas as vezes que a gente beijou a lona, né? Todas as vezes que a gente teve que demitir metade da empresa, teve problema com o investidor, enfim, não estou contando nada disso. Acho que se a gente entrar nesses tópicos, vai dar para falar um pouco mais aprofundadamente sobre isso. Mas estou contando a versão do vencedor, digamos assim, a versão a versão bonita da história, né? Mas então a gente viu que esse segmento de alimentos, eles tinham alguns problemas, né? Então eles tinham uma tendência a internalizar e normalizar a cultura da perda alimentícia. Então o Brasil é um país que desperdiça 40% dos alimentos. E isso não parece ser um grande problema, né, para quem lida com isso. Então, eles, inclusive, provisionam em seus demonstrativos financeiros a perda, né? Então, existe uma cultura da perda que foi muito difícil de vencer, né? Ele não entendia muito bem por que ele deveria pagar uma tecnologia para evitar a perda. Era melhor que ele perdesse isso e não gastasse com a tecnologia, por mais absurdo que pareça, tá? Outra coisa, difícil absorção tecnológica. Então, esse segmento, o pessoal é muito tradicional, tem muita dificuldade de lidar com tecnologia, né? Diferentemente de alguns outros setores, né?
segmento aí de varejo alimentício, ele acaba sendo um segmento muito tradicional. Você vai ter aí 3 grandes redes de supermercado, o restante aí, uma cauda longa, são aqueles supermercadinhos, é o próprio fundador, a família, né? O pessoal costuma brincar que é a barriga no balcão lá, né? Então, esse pessoal tem muita dificuldade de absorver tecnologia. E uma outra questão econômica financeira é que a margem desse segmento é muito baixa. Então, esses caras operam com margem de lucro ali de 3%. Então, para ele, qualquer tecnologia que ele coloque acaba dificultando para ele ter a margem. A gente saiu do segmento de supermercados e foi para o segmento da saúde, tá? Então, hoje a Nexto é a principal solução para rastreamento, monitoramento, tá, de ambientes e mercadorias e equipamentos para o segmento de saúde. Então, hoje a gente atua no segmento de saúde 4.0, né? Então, tudo que a gente fazia para alimentos, hoje a gente faz para medicamentos, insumos termoláveis, né? A gente tem mais de 150 clientes hoje, né, no mercado da saúde. Então, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Santa Catarina, Beneficência Portuguesa. Então, os maiores clientes da saúde são nossos clientes, tá? E gerenciam todas as suas mercadorias, equipamentos e ambientes com a nossa tecnologia, tá? E a gente também já atingiu o break-even point, né? E está tendo uma trajetória de crescimento bem interessante. Diferentemente do segmento de alimentos, o segmento de saúde ele consome tecnologia, né? Ele tem margens muito boas, então é um segmento que a gente está tendo bastante sucesso. Giovanni, então, de novo aí, bem-vindo, obrigado pela presença. Então, se quiser contar um pouquinho aí da trajetória também para o nosso público. Ok, Andrés. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre a trajetória que foi trilhada aí na Exmobility. Bem, eu sou da turma de 2005 da Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica. Comecei já no 4º ano de faculdade, fazer iniciação científicas relacionados à robótica móvel com o Laboratório de Veículos Não Tripulados do professor Ettore. Mas antes disso ainda eu já participava do aerodesign. Então, 2º ano de faculdade já participava do aerodesign, 3º ano, aí 4º ano, aí 4º ano já entrei na iniciação científica, estudando sobre a tecnologia de não tripulados. Na sequência, já veio a vontade de trazer essa tecnologia para o mercado brasileiro, focado no mercado agrícola. 2006 eu entrei no mestrado, dentro do laboratório de veículos não tripulados, e na época trabalhava com qualquer tipo de robótica móvel, barco, submarino, aeronave não tripulada. O intuito era desenvolver e aprender como é que usa essa tecnologia, né? Ou seja, no mestrado o meu foco foi fazer a integração de sensores, sistemas inerciais, eu lembro que na época, né, um inercial custava uma pequena fortuna. Então, a gente não tinha acesso como tem hoje. Então, nos laboratórios existiam esses equipamentos. Então, foi no laboratório que eu comecei meus primeiros estudos, desenvolvendo filtros de atitude, fiz de observação de atitude, de navegação, como filtros de calma, filtros de roll, pitch, yaw, para começar, então, tendo essas informações de navegação inicial, ter num passo seguinte o controle. Terminei meu mestrado final de 2007 e abri a Exmobility nesse período. Basicamente, a gente começou a Exmobility entrando no CIETEC, a incubadora da USP. A gente começou lá numa sala de 3 por 2 metros quadrados, uma sala que não cabia ninguém. Nessa época, a gente era um grupo de alunos querendo fazer alguma coisa diferente. Então, nessa época, a gente estava em 12 amigos, né, que se uniram para tentar fazer algo diferente. E continuamos os nossos trabalhos, alguns no mestrado, alguns eu no caso no doutorado, em 2008. E no CIETEC a gente aprendeu o dia a dia do empreendedorismo. Eu diria que o maior valor do CIETEC foi o café. Além de ser gostoso, você aprendia muito com os outros empresários que já tinham trilhado aquele caminho que você estava pretendendo trilhar, e as conversas de café rendiam muita informação valiosa. Mas, além disso, eu tinha as consultorias, contábil, jurídica, os cursos do Sebrae, né? Imagina que a gente era um time extremamente técnico, experiência zero em empreendedorismo. Em 2008, a gente começou a ganhar uma velocidade maior no desenvolvimento da tecnologia. Em 2009, a gente já estava voando com o nosso drone de forma automática, né? Até então, sem recurso nenhum de nenhuma empresa,
Era basicamente a gente juntando as nossas bolsas de estudo para comprar os componentes e montar o primeiro drone. Fizemos o primeiro voo automático em 2009, com malha de controle toda desenvolvida pela gente. Então, usou uma parte do meu filtro de navegação feito no mestrado, uma parte do meu controle feito no doutorado. E aí a gente conseguiu o primeiro contrato que permitia o avanço tecnológico dos nossos produtos. Então, em 2009, a gente conseguiu um subsídio do CNPq com bolsas RAI, né? Foi R$100 mil na época, um primeiro seed money aí, né? Conseguimos também um projeto PIP da FAPESP em meu nome, mais R$100 mil. Com esses R$200 mil, começamos em 2009, de fato, a operar comercialmente. Em 2010, começamos a prestar os primeiros serviços com o drone na área ambiental. Nesse momento, eu me vi numa situação meio delicada, porque eu já estava no terceiro ano de doutorado, quase quarto. Estava numa situação ou termino o doutorado ou mantenho a empresa. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa operação na Amazônia, eu estava cursando 2 disciplinas do doutorado. Na época, quando você faltava nas disciplinas, 2 vezes em 2 disciplinas, você é reprovado. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava na Amazônia fazendo uma operação, atrasou a operação, o drone deu problema, tive que ficar lá fazendo funcionar, porque tinha um contrato para entregar. E era assim, ou eu desistia do contrato e voltava para fazer as disciplinas, as 2 disciplinas que faltavam do doutorado, ou eu voltava lá e ficava para fazer o contrato, né? A decisão foi fazer o contrato, perdi o doutorado por causa dessas 2 disciplinas e 2 faltas. Uma operação na Amazônia era comum durar 60 dias. O problema é que estava programado para durar um período e atrasou chuva, deu pau no drone e acabou estendendo um pouco mais. Mas aí a gente continuou, meu orientador ficou muito feliz comigo por tomar essa decisão, mas a gente já se reconciliou. Que ótimo. E aí a gente ficou focado 100% do tempo lá na incubadora. A empresa começou a crescer. Em 2011, a gente tinha muita dificuldade de fazer voos em São Paulo. Foi aí que a gente tomou a decisão de mudar para o interior. Hoje a gente está em São Carlos. A empresa foi crescendo na área de serviços. Em 2015, a gente virou uma fabricante de drones, né? Porque assim, a gente fabricava para o nosso uso. Foi aí que a gente resolveu virar uma fabricante para terceiros, né? Tinha uma série de um contexto mercadológico que a gente tinha tecnologia que poderia ser vendida, se a gente não vendesse, o concorrente ia vender. Então a gente resolveu também fabricar drones para vender para terceiros. Foi aí que a gente gerou a tecnologia que o Arato Estrade Nauru, que foi vendido durante 5 anos essa tecnologia. A gente teve vários progressos, investimentos de FINEP, FAPESP, CNPq. A gente chegou a pegar uma subvenção FAPESP de R$2 milhões, projetos da PIP fase 2 de 1 milhão. E com isso, é claro, a gente foi crescendo tecnologicamente, cometemos muita burrada, gastamos muito dinheiro à toa para aprender a usar a tecnologia, mas acho que faz parte do processo tecnológico. Em 2015, a gente já estava num ponto, né, que eu costumo dizer, né, antes a nossa eletrônica era desse tamanho, um trambolho de 3 quilos. Em 2015 a gente estava com uma caixinha desse tamanhozinho assim, um cubinho, tamanho de um copo, né, um pouco maior que um copo, com todas as eletrônicas lá integradas, fazendo o controle do drone com maior precisão. Nesse período, né, a gente teve momentos de infortúnio, quando alguém vai empreender no mercado, acha que em um ano já vira o Google, não é bem assim que acontece, principalmente no setor de hardware. O setor de hardware não tem a velocidade que tem o setor de software, mas, por outro lado, ele é menos volátil. O conhecimento acumulado, ele tem valor. O setor de software, se você tem alguém que tem uma ideia nova, pode quebrar um negócio, né? Eu costumo sempre dar o exemplo do Orkut e Facebook, né? O Orkut era genial, funcionava muito bem no Brasil, aí veio o Facebook e massacrou, né? E era uma tecnologia boa. Então a velocidade, a volatilidade é muito maior. O segmento de hardware não. Então o tempo de maturação das empresas, de tecnologia, ele é muito longo. E nesse meio do caminho eu costumo dizer que assim, a gente passou de 12 para 3 sócios. E em 2015 a gente continuava em 3 sócios, mas também perdemos um no meio do caminho aí. Em 2017 perdemos mais outro, acabou ficando só eu. E aí, em 2017, eu diria que a gente chegou num break-even point estável. Vamos dizer assim, aquela coisa que eu, de fato, estava tirando um salário de engenheiro. Não estava tirando salário de bolsista.
e a empresa já era autossustentável, já estava aí com seus 40 funcionários, e continuamos desenvolvendo a tecnologia. Em 2018, certificamos o primeiro drone brasileiro, o segundo do mundo. O primeiro foi o Scan Eagle. Então, nos critérios de certificação que a gente fez, e certificamos o produto, avançamos em várias tecnologias que traziam maior segurança operacional. E em 2019 a gente já estava num estágio de evolução que a empresa ela estava preparada, que eu costumava dizer, ela tinha terminado o plano de negócio. Porque o plano de negócio, o nosso plano de negócio que a gente pega, que foi feito para a incubadora, ela ia até a certificação de produto. Em 2018 a gente tinha certificado, tinha acabado aquele plano de negócio. Foi que meio de 2018 eu fiquei uns dias em casa, tinha um momento sabático aí de um mês, fiquei em casa pensando na vida, o que vai ser o futuro da empresa, e pensei os próximos 10 anos do X-Moments, e já estava sozinho nesse momento, e falei, não, agora vamos fazer dar certo esse negócio, crescer de vez. Agora a gente tem uma estrutura que estamos preparados para um crescimento sustentado. Foi aí que a gente captou a primeira rodada de investimento Série A com o fundo Aerotech, viramos uma sociedade anônima, criamos um conselho de administração. Hoje a empresa tem balanço auditado e chegamos aí agora, 2021, mesmo com essa pandemia, que para nós é bem prejudicial. Ninguém compra drone sem ver o drone. Aí a gente tinha que fazer as demonstrações, as fazendas não recebiam a gente. Então foi um ano bem ruim o ano passado para nós. Mas esse ano retomou, a gente deve chegar, nós estamos chegando aí a 180 funcionários. E numa rodada de investimento, o que é interessante é que quando você cresce muito, você tem que depois pagar as contas, porque o investimento acaba. Então a gente deve estar retornando de novo para o break-even point, você vai parar de queimar caixa em dezembro. E aí, nesse momento, a gente se vê preparado para mais uma nova rodada de investimento, que é o que a gente está buscando agora, que é uma rodada B de investimento, na qual, para cumprir o nosso plano estratégico até 2028. Muito bem, trajetória é incrível, né? Antônio aí assinou os documentos, já voltou também. Eu queria abrir fazendo uma pergunta para vocês, que vocês estão nessa empreitada aí acho que já há mais de uma década cada um, né? Até mais do que isso. Se lá no começo, quando vocês se aventuraram nessa estrada aí do empreendedorismo, vocês imaginavam o que viria pela frente? Quais os grandes desafios assim de ter a resiliência para continuar perseguindo assim um objetivo, né? E como é que vocês enxergam os passos futuros? Lá no começo, eu acho que assim, o empreendedor ele tem uma motivação interior, né, que tem que ser a coisa mais forte dele, né? Que independente do que vem no caminho, na trajetória, ele deve manter isso, né? No meu caso foi isso. Eu percebi muito cedo que o mercado de trabalho não ia funcionar para mim. Então, eu queria ter um crescimento mais rápido, eu queria ter o resultado do meu trabalho que tivesse a minha marca, né? Eu queria muito que eu pudesse ter pessoas trabalhando por um sonho que era meu. Então, assim, eu via que no mercado de trabalho eu não conseguia encontrar isso. Eu trabalhei em consultoria, eu trabalhei em banco, eu trabalhei numa grande empresa de telecomunicações, sempre nas áreas de planejamento estratégico, planejamento financeiro, áreas muito boas, mas eu queria mais, né? Então, quando eu decidi empreender, foi muito mais pelo sonho do que do que eu ter observado um problema e ter decidido criar uma solução para esse problema. Não, foi pelo sonho de empreender, né? E aí, querendo dar vazão a esse sonho de empreender, junto com meus outros sócios também que tinham o mesmo perfil, a gente encontrou, digamos, o que fazer. Encontramos aquilo que nos daria aí para o resto da vida um prazer enorme, que é lidar com tecnologia, fazer tecnologia nacional, fazer hardware, fazer software, né? Então, ter orgulho, todo dia você acordar e ter orgulho daquilo que você construiu e saber que a tua empresa, né, assim como a do Giovanni aí, poxa, eu estava vendo o site deles aqui, sensacional, né? O drone de transporte de carga aí, meu, fantástico. 1.000 quilômetros, o negócio leva 6 quilos, sensacional. Da mesma forma, a Nexo, né? Quando o pessoal vê a nossa tecnologia, vê nosso hardware, fala, caramba, como é que vocês conseguiram fazer algo tão pequeno, com tão pouco consumo de bateria? E fala assim, engenharia, né? Então, assim, dá orgulho de fazer algo de nível internacional, algo que os gringos admiram, né?
Então, o Brasil pode fazer isso e a gente tinha muito essa vontade e a gente conseguiu fazer isso. Então, independente das dificuldades que tem no caminho, quando você olha qual que é o outro caminho que você tem de alternativa, é voltar para o mercado de trabalho, e aí você volta numa posição que, cara, muito inferior à que você poderia estar caso você tivesse continuado. Né? Eu costumo dizer que a gente queima a ponte, né? Quando você empreende, cara, você queimou a ponte para o mercado, você não volta. A empregabilidade cai para zero. Hoje está um pouco melhor, né? Porque tem corporate venture, né? Tem essa questão das áreas de inovação das grandes empresas. Mas a boa verdade é que você não vai conseguir ter o mesmo desafio. Você vai ter uma estabilidade, mas você vai ter uma remuneração muito inferior ao que você teria caso você tivesse continuado. Então, nunca a gente se abalou. A gente sempre resgatou aquele sonho inicial e aquela vontade e falou, vamos continuar, independente do que vier. A gente ficou meses sem receber salário, né? A gente teve briga entre sócio, teve briga com investidor, demitimos mais da metade do time, mas a gente sempre se renovou, se reencontrou e a gente tinha no pilar, né, da vontade de empreender e de continuar uma base sólida para que a gente não desistisse. Então, acho que esse é um pouco do que eu tenho para falar. E valeu muito a pena. Né? E agora, olhando para frente, né, eu vejo essa próxima década da Nexto certamente como a década em que a gente vai... a gente vem crescendo muito. Né? Então, ano passado, na pandemia, a gente cresceu 60%. Então, assim, esse ano a gente está até com um crescimento maior do que isso. Então, o negócio está tracionando muito bem. Mas eu vejo que é a oportunidade também de a gente poder, eventualmente, fechar um ciclo como empreendedor, né, e conseguir fazer uma parceria com uma empresa maior. Né, então, eventualmente, fazendo a saída, né, fazendo o exit, a venda do negócio. Né, que, como quem tem fundo de investimento, tem que entender que uma hora você vai ter que vender o negócio. Então, no momento em que a gente casou com o fundo lá em 2015, a gente tinha que entender que, em algum momento, o fundo iria sair, né, e poderia ser uma oportunidade para os sócios saírem também. E aí, quando você sai, não quer dizer que, poxa, eu nunca mais vou trabalhar. Não, você vai para um negócio maior. Você vai fazer parte de uma empresa maior, que também lida com tecnologia e que você está oferecendo para ela uma grande inovação, né, e vai poder dar vazão ainda maior para o seu sonho. Então, eu vejo que nessa década, esse movimento, né, que é encerrar o ciclo do empreendedorismo, digamos assim, é algo que vai se concretizar para a Nexto. Muito bem, aí meio que você quase uma transição entre, né, o lado empreendedor, aí como a empresa vai crescendo, você passa quase a ser um administrador, né, gestor de uma empresa. Justamente. Esse é um caminho. Eu, como empreendedor, sempre tive essa visão. Né? Você pode ser aquele empreendedor que tem o negócio para o resto da vida, ou você pode ser um empreendedor serial. Né? Eu tenho a ambição de ser um empreendedor serial. Então, de fazer um primeiro negócio, ver que ele está bem encaminhado com as próprias pernas e partir para um próximo. Né? Porque eu acho que onde eu consigo agregar valor é na construção de novos negócios de inovação. Quando o negócio já está caminhando bem, já está com as próprias pernas, já se autossustenta, aí eu vejo que a geração de valor pode ser maior quando esse negócio se junta a uma empresa maior, mais estruturada, com mais clientes, que vai poder levar o meu negócio de 150 clientes para 150 países. Né? Então, acho que é um pouco disso que eu tenho de visão. Agora passando para o Giovanni, né, que saiu aí de uma trajetória com... Eram 12 amigos, né, Giovanni? Ficou você. Então, como é que foi esse processo? Eu tive uma trajetória bem diferente, né? Eu sou filho de 2 comerciantes e nunca esqueço, um dia eu estava lá na loja da minha mãe, meia-noite no Natal, embalando ainda a roupa das vendas da véspera de Natal, e a gente estourando champanhe de Natal lá na loja. Então, eu sou filho de dois empreendedores, 2 comerciantes, e quando eu entrei na faculdade, eu falei, não quero isso para mim, eu vou para a NASA. Vim para a USP porque eu quero ser desenvolvedor, eu vou para a NASA. Aí tinha até um professor lá chamado Fábio Cosma que tinha trabalhado lá para a NASA e tal. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí no segundo ano de faculdade eu vou para a NASA, vou estudar para ir para a NASA. Vou virar mestrado, doutorado e vou para lá. E tava focado nisso, que empreender o quê? Mas aí depois a faculdade vai rodando, você vai amadurecendo e basicamente o estalo veio em 2004, quando eu vi que, um monte de amigo meu se formando, o que me incomodava muito. Nunca quis ser empreendedor. Me incomodava muito o fato de eu ver vários amigos se formando e indo para banco. Isso
sempre me incomodou muito, porque custa caro formar um engenheiro, né? Custa caro para a sociedade. E, pô, eu via russo, americano, chinês, japonês, pô, Japão, paísinho pequeno, fazendo coisas muito bacanas do ponto de vista de engenharia. E a gente aqui, tudo que se falava de robótica móvel era de fora. Não existia robótica móvel no Brasil. E meu professor, ele era do Japão, né? Do Japão não, né? Ele não é japonês, mas tinha feito doutorado no Japão e tal. E, pô, tudo era fora, não tinha nada no Brasil. Mas a gente não consegue fazer isso. Isso me incomodava. E esse incômodo acabou virando uma necessidade de montar um negócio para trazer isso para o Brasil. É claro que eu achei que isso aí ia ser algo bem mais rápido do que foi. Né? Quando você é inocente lá no começo você acabou de se formar e montar um negócio, acho que o processo vai ser muito mais rápido. Né? Uhum. Então, esse processo não foi rápido, mas não é um caminho muito fácil, igual o Antônio falou. Eu também já passei por ficar vários meses sem receber salário, já fiquei lá no passado, sempre recebi muito menos do que os meus amigos, mas aí quando você pensa em termos de patrimônio, hoje o patrimônio que eu tenho é infinitamente maior. É como se eu estivesse fazendo uma reserva, um investimento Uhum. diferente, né? E, claro, quando terminar todo esse ciclo, como o Antônio falou, todo empreendedor hoje, ele quer crescer sua companhia e poucos querem ficar nela o resto da vida. Não é a minha pretensão também. Eu acho que é como um filho, né? Você faz para ele ter vida própria, só que são os filhos que geralmente são um pouco rebeldes e 18 anos eles não largam da gente, eles demoram um pouquinho mais de tempo. Eles querem ficar abaixo da nossa asa uns 20 anos. Então, no meu caso, acho que ele vai ficar até os 22 anos. Então, a nossa perspectiva é que depois que esses filhos tenham vida própria, eles saiam, voem sozinhos, né? E a gente pode dar atenção para outras coisas ou continuar dando atenção para eles. E nessa trajetória, é claro, né, teve vários amigos que participaram, mas casa, a esposa quer dinheiro para, né, ter uma casa própria, aí começa a vir as pressões, né, de família, quer ter filho, e é natural que tem essas necessidades e não é compatível com a vida de um empreendedor, já digo, principalmente empreendedor de hardware. Empreendedor de software é um pouco mais rápido, a gente vê os ciclos de empreendimento de software, é metade do ciclo nosso de Uhum. hardware. Mas com o tempo a coisa vem, o resultado vem com muita. Você tem que ser basicamente resiliente, né? Ou seja, você tem que entender que problema vai ter todo dia resolvendo dificuldades, desafios, e cada um você tem que tratar como um aprendizado para ter maturidade para cada vez menos ter problema, porque você está tomando decisões sábias que evitam você ter aquele problema de novo. É isso, é resiliência. Perfeito. Aí resumiu bem o desafio que os alunos encontram, né? A gente tem organizado aí disciplinas de empreendedorismo com os alunos de graduação, às vezes que estão no segundo, terceiro ano, né? E acho que às vezes eles não percebem essa dinâmica, tanto de você ter que mudar de caminho ao longo do tempo, né? De você encontrar aí, até conhecer mais do mercado e do seu segmento, do seu produto, fazer algumas mudanças de rumo, que na verdade são ajustes que eles só aparecem na hora que você realmente entende do setor onde você está, né? Agora, a gente está se aproximando aí do final, né? Acho que eu queria fazer uma segunda pergunta para vocês. Se vocês entendem que o produto, aquilo que vocês desenvolveram, é, é algo que assim, consegue sustentar a empresa por um bom tempo, no sentido, é algo que é proprietário de vocês, é uma tecnologia que vocês dominam e ela pode ser expandida para vários produtos, vários mercados, até para o exterior. Como é que vocês enxergam essa dinâmica, assim, pensando até a questão da concorrência e do futuro da empresa? Legal, essa pergunta é muito boa, né? Acho que o Giovanni tocou num ponto interessante, que é a questão da startup de hardware, né? Então, a startup de hardware, apesar do amadurecimento dela demorar mais tempo, você tendo um hardware bom, né, e que funciona bem, você coloca uma barreira de entrada muito grande a competidores, porque é muito difícil fazer hardware bom, estável e custa muito caro.
tem poucos investidores que apostam nisso também. Então, conseguir encontrar os investidores que apostam nesse seu sonho também é uma vantagem competitiva. Então, acho que tanto a XMobots quanto a Nexto conseguiram criar hardwares de qualidade, né? Que não matam a empresa por o seu custo de manutenção recorrente. Eu vi vários competidores morrendo porque tomaram as decisões erradas de hardware e acabaram criando produtos que davam muito problema em campo, e aí o custo de manter isso, de substituir, de dar manutenção, matava o negócio, né? Então, acho que um primeiro ponto é esse. A barreira de entrada que você cria, ela é grande. Então, você acaba tendo o espaço para explorar um mercado, né, por mais tempo. Outro ponto é, só o hardware não cria vantagem competitiva sustentável de longo prazo. Você precisa ter um serviço associado a isso, você precisa ter uma entrega de valor associada a isso. Então, o hardware ele é um meio para você gerar o valor na ponta, né? No nosso caso, o que a gente quer cada vez mais é que o hardware nem seja comentado na proposta de valor. Fica tranquilo que a gente vai resolver isso. O que eu quero é o valor que está na ponta, que é gerado pelo meu software, e em como que o cliente usa o software. Naturalmente, se você não tem um hardware bom, você não vai ter informações boas, não vai ter dados bons, e aí o software não vai gerar valor, né? Felizmente a gente consegue ter isso, mas a gente quer cada vez mais ter inteligência de dados na ponta e gerar esse valor na ponta para o cliente. Então, o próximo passo acho que é esse, né? Tem que ter um bom hardware, no nosso caso, mas aí você tem que pensar sempre no valor que você está gerando, né? Por meio das informações que você tem, por meio dos problemas que você está resolvendo. Então, esse é um outro ponto que eu vejo que é uma vantagem competitiva nossa. Eu enxergo que a gente está muito bem posicionado no mercado. A gente colocou barreiras de entrada importantes, né, para outros competidores. A gente tem parceiros muito bons, né, tanto investidores quanto o nosso conselho de administração. Ele é muito bem estruturado. A gente conta com executivos de longa data. Então, o ex-COO da IBM internacional está no nosso conselho de administração. Né, o atual presidente da Novartis América Latina está no nosso conselho de administração. Então, são pessoas muito qualificadas que ajudam a gente a elaborar um planejamento estratégico de longo prazo que é bem sucedido. E aí, assim, no final do dia, vantagem competitiva de longo prazo são duas, né? Market share e ganho de escala. Então, assim, você precisa ser muito rápido em conseguir ganhar o teu mercado, né, e colocar as barreiras de entrada para que outros não entrem. Então, você precisa ter uma forma de acessar o mercado rapidamente. Eu acho que a gente vem fazendo isso da forma que a gente estruturou, né? A gente consegue chegar aí nos principais players por um ângulo de entrada que acelera o processo de venda. E ganho de escala, aí é uma questão que no hardware é fundamental, mas é muito difícil de conseguir, porque a gente não vai passar, provavelmente, das dezenas de milhares de equipamentos, então o ganho de escala a gente não vai conseguir. Mas a gente consegue ter ganho de escala em outra frente, né, que é a questão do volume de dados. Né? Então, você precisa conseguir ter também um software com muita inteligência que seja mais eficiente do que os da concorrência. Então, eu vejo que a gente tem pelo menos mais 10 anos dentro da tecnologia que a gente construiu e que a gente vem aprimorando de vantagem competitiva e liderança nesse mercado. Muito bom. Giovanni? Eu acho que o principal diferencial nosso que fez a gente chegar onde a gente está hoje é o cuidado com o cliente. As empresas de drone, elas queriam simplesmente vender o drone e esquecer do cliente. E drone é um equipamento complexo que tem um ciclo de manutenção que precisa ser muito bem elaborado para garantir que os resultados que eles geram cheguem na ponta, que é o que o cliente quer. O cliente quer o resultado final. Eu costumo sempre dizer que não importa se é um drone, se é uma pombinha voando com uma câmera pendurada, se o resultado é o mesmo, para o cliente pouco importa. Então, o nosso foco foi sempre em ter um produto que fosse robusto ao cenário de uso brasileiro, adequado ao cenário de uso brasileiro. E foi o que a gente fez e se diferenciou em relação aos produtos chineses ou em relação aos produtos importados. E conseguimos, com isso, criar um diferencial competitivo e hoje a gente cobra mais caro que em todo mundo e a gente se manteve no mercado. Teve outros concorrentes que tentaram trilhar o mesmo caminho e não conseguiram, e hoje a gente é o primeiro colocado aí em entregas de drone asa fixa no Brasil. A nossa perspectiva é que não dá para concorrer com a escala que se tem hoje na China, então drones que são fabricados na China não é o nosso foco de competição. Nosso foco está nos drones de maior desempenho, maior porte,
que entregam resultados que fazem mais sentido para o cliente, que o cliente paga por isso. Não adianta você ter um drone barato, mas o custo para você chegar no resultado final, se ele for alto ou o resultado não tiver a qualidade que você precisa, não vai atender o cliente. E o cliente, ele paga o preço por uma boa qualidade, um produto que entrega um resultado que, de fato, faz sentido para o cliente. Então esse foi sempre nosso foco, ter uma solução integrada com câmeras, drones, softwares, que de ponta a ponta resolve o problema do cliente. E isso é o que gera, a meu ver, a sustentabilidade de longo prazo. Uma vez que você tem um produto que já está consolidado no mercado, igual eu digo, né, o Arato é um produto de 5 anos, e é o produto que continua, é o que mais vende até hoje. Por quê? Porque é um produto que o mercado confia alguns segmentos de mercado, um conversa com o outro, fala: "Qual produto que você usa?", "O Arato", e estou 4, 5 anos usando o mesmo equipamento e me atende, né. Então acho que é isso que o mercado sempre busca, qualidade. Perfeito. Acho que a gente está chegando aqui no final aqui do nosso evento. Eu queria eh, aproveitar, em nome da universidade, agradecer a presença do Antônio e do Giovanni. A gente sabe que o desafio do empreendedor é multidimensional, variado, e muitas intempéries afetam aí o desenrolar do esforço de vocês. Mas a gente fica, né, em nome da universidade, a gente fica feliz de ver os nossos ex-alunos aí. E no caso do Antônio, um aluno atual que está no mestrado profissional lá do empreendedorismo na FEA, a gente fica feliz de ver que vocês estão aí trilhando com muita qualidade, com empresas super inovadoras, produtos que a gente acredita aí que tem um futuro bastante promissor, né? Então, acho que a universidade fica feliz de ter participado aí de uma parte desse processo, tanto os cursos de graduação, mestrado, né? A própria incubadora, o CIETEC, que está aí agora sob nova direção com o Thiago Veloso. Acho que os diferentes atores que apoiaram, acho que ficam muito felizes com o resultado que vocês estão oferecendo, né? Então, com isso, eu deixo aí meu último agradecimento, passo a palavra aí para vocês darem uma até mais para o nosso público, e vamos encerrando aqui. Muito obrigado. Bom, para mim é um grande prazer aí, como eu comentei, estar de volta e poder participar disso. Desse encontro aqui, né, que vocês estão mobilizando. E eu costumo dizer que a Universidade de São Paulo, na verdade, o Estado de São Paulo, ele foi fundamental no desenvolvimento da Nexto, né? Então, os sócios são formados na USP, né, e na Unicamp. Então, a gente tem eu e o Lucas, que somos da Poli, e o Matheus, que é da Unicamp. A gente teve acesso à FAPESP, então, financiamento público da FAPESP. A gente teve acesso ao CIETEC, a gente teve acesso à linha de financiamento da Desenvolve São Paulo, né? Então, assim, todas as instituições de ensino e fomento à pesquisa e ao financiamento de inovação de São Paulo, de alguma forma a gente conseguiu se beneficiar. Então, a gente é eternamente grato por isso, né? E a gente paga imposto com muito orgulho, né, de devolver um pouco disso, né, e de criar mão de obra, emprego com mão de obra qualificada, né? Então eu tenho muito orgulho de empregar engenheiro sênior que desenvolve hardware, né, e de um engenheiro não ir trabalhar no banco, que nem o Giovanni comentou, né? Então, assim, para mim é um grande orgulho. Eu agradeço muito pela oportunidade novamente, e eu estou sempre à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo também, que estiver vendo esse encontro aqui, fica à vontade, tá bom? Muito obrigado. Agradecer aí ao convite do pessoal da USP Inovação, agradecer ao Andrés, ao Antônio pela participação, agradecer aí toda a trajetória que a gente criou dentro da USP, os apoios que a gente teve ainda na graduação do professor Mariane, do laboratório de instrumentação, do professor Héctor, do laboratório de veículos não tripulados, depois do CIETEC, que incubou a gente, conforme eu disse, numa área de 3 por 2 metros quadrados, e hoje a gente tem aqui uma área de 6.000 metros quadrados. Então é gratificante poder agradecer, né, a quem ajudou a gente a trilhar esse caminho, e de fato agradecer também a FAPESP, FINEP, CNPq, e corroboro com o que o Antônio falou, que o Estado de São Paulo
de fato é um estado que contribui muito para que empresas como a nossa, de tecnologia, façam a diferença para o Brasil. Eu acho que é um modelo de negócio que vem funcionando e, sinceramente, eu acho que deveria ser investido muito mais nisso. Muito mais do que é investido, porque hoje o que a gente gera de retorno para a sociedade é muitas vezes mais do que foi investido na gente. Costumo dizer que 2017, tudo que foi investido no Exmoves já tinha retornado para a sociedade. A gente fez esse cálculo, foi o último aporte financeiro de FAPESP, né, CNPq, quando a gente fechou um ciclo de desenvolvimento, e aí a gente entregou os projetos e fizemos a análise, né, do quanto que a gente gerou de retorno para a sociedade em termos de impostos, e só nisso a gente já tinha retornado todos os investimentos feitos. E hoje, imagina, né, não contabilizei os últimos anos, mas de fato a gente já deve ter retornado algumas vezes isso. E é claro que isso gera algo que é muito importante, que é a manutenção do conhecimento no Brasil. Os doutores que a gente tem aqui, os mestres que trabalham no nosso P&D e que mantêm a tecnologia viva, progredindo e atendendo a nossa demanda sem necessitar de que empresas internacionais atendam elas. Acho que esse é o maior orgulho nosso, ter, né, a gente tem uma bandeira do Brasil pendurada aqui na fábrica e não é algo que a gente faz sem ser de coração. A gente realmente acredita que se estamos aqui trabalhando arduamente é para construir um país melhor, no qual a gente tenha, de fato, tecnologia para se orgulhar. É claro, o país tem sociólogos, tem o pessoal da área de ciências sociais, né, trabalhando para ter uma sociedade invejável, assim como o pessoal de biológicas. E a gente aqui na área de engenharia, a gente está com tecnologia, é a nossa função na sociedade. É conseguir fazer a tecnologia chegar para as pessoas e ter maior produtividade, ter mais rentabilidade e as pessoas cada vez ganharem mais, ter uma qualidade de vida maior. E isso só faz investindo em tecnologia e, graças a Deus, aí a gente teve essas oportunidades e conseguimos saber aproveitar elas e chegamos onde nós estamos. Eu espero muito que o nosso país vá nesse sentido de continuar investindo na tecnologia, que ela sim traz divisas e melhora a qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Antônio e Giovanni, agradeço novamente a presença de vocês, as palavras inspiradoras aí no final. A universidade com certeza apoia e valoriza muito a questão do investimento em tecnologia, até porque, né, a gente sabe que é isso que garante a vantagem competitiva para os países. Então, com isso, a gente termina aqui. Agradeço ao nosso público que está assistindo. Logo mais, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, que a cada 2 semanas estamos de volta aqui com mais eventos. Então, com isso, a gente finaliza. Obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado a todos. Boa tarde.